Olá, meus amigos e minhas amigas. Dentre os diversos assuntos que abordaremos nesse vídeo, dessa vez escolhi iniciar por um assunto que agrada e fortalece a esperança pela paz. Isso mesmo, vamos falar nesse início sobre a guerra na Ucrânia, mais especificamente sobre a possibilidade de um cessar-fogo. De acordo com 4 fontes russas, o presidente Vladimir Putin está disposto a negociar um cessar-fogo que reconheça as linhas atuais de batalha, mas, segundo ele, está preparado para continuar lutando se Kiev e o Ocidente não responderem. Segundo essas fontes, Putin está pronto para lutar enquanto for necessário, mas também está disposto a congelar o conflito. Essa disposição, no entanto, é marcada por uma frustração com a insistente recusa do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em negociar. O porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, ressaltou que a Rússia está aberta ao diálogo, dizendo que o país não quer uma guerra eterna. Do lado ucraniano, não houve resposta às perguntas feitas ao Ministério das Relações Exteriores e da Defesa. Enquanto isso, a nomeação do economista Andrei Beluzov como ministro da Defesa da Rússia foi vista por alguns analistas ocidentais como um movimento para colocar a economia russa em uma postura de guerra permanente, buscando vencer um conflito prolongado. Perceberam como as análises dos fatos e dos discursos não são tarefas muito fáceis? Os avanços territoriais recentes da Rússia adicionam uma camada de complexidade a essa questão. No entanto, as fontes indicam que Putin, reeleito em março por um novo mandato de 6 anos, preferiria usar esse momento de vantagem para encerrar a guerra. 2 dos informantes disseram que Putin acredita que os ganhos até agora são suficientes para apresentar uma vitória ao povo russo e também mandaram uma mensagem ao Ocidente de que, quando ele critica o avanço da OTAN sobre seu quintal, não se trata de palavras vazias. Bom, gente, vale lembrar que essa guerra, a maior da Europa desde a Segunda Guerra Mundial, já custou dezenas de milhares de vidas e resultou em sanções ocidentais severas contra a economia russa, embora Putin tenha sido capaz de resistir a boa parte delas, se aliando a outros países que também sofrem com sanções, como China, Irã e Coreia do Norte. Essa reconfiguração de forças acaba sendo prejudicial para o Ocidente, que sabe que a manutenção de sanções nessas condições pode drenar recursos financeiros em quantidades bem superiores ao previsto. Mas também não podemos deixar de considerar que, apesar da população muito maior do que a ucraniana, essa guerra prolongada trará inevitavelmente a necessidade de nova mobilização nacional, algo que Putin quer evitar devido à queda de popularidade após a primeira mobilização em setembro de 2022, que levou muitos homens a deixarem o país. Como disse em nosso vídeo de ontem, esse é um problema natural que atinge, embora em proporções diferentes, os 2 presidentes em guerra. Segundo Dmitry Peskov, a Rússia não precisa de nova mobilização e está recrutando voluntários para as forças armadas. Mas será que um cessar-fogo é realmente possível? Zelensky tem afirmado repetidamente que a paz nos termos de Putin é impossível, e ele assinou um decreto em 2022 declarando que quaisquer negociações com Putin são impossíveis. Uma das fontes diz que nenhum acordo será alcançado enquanto Zelensky estiver no poder, a menos que a Rússia contorne Kiev e faça um acordo direto com Washington. No entanto, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, afirmou recentemente em Kiev que não acredita que Putin esteja interessado em negociações sérias. Por falar nisso, a revelia de Putin e da Rússia, os europeus também falam em paz. Isso mesmo, como vocês sabem, tem o lance das conversações na Suíça. Essas negociações, programadas para o próximo mês, foram organizadas por iniciativa de Zelensky, com o objetivo de unificar a opinião internacional sobre como acabar com a guerra. Zelensky deixou claro que Putin não deve participar e a Suíça não convidou a Rússia. Como sempre gosto de lembrar do craque das pernas tortas Garrincha, não combinaram com os russos. Moscou falou que as conversações não têm credibilidade sem a sua presença. No entanto, a Ucrânia e Suíça querem que aliados russos, incluindo a China, participem. Falando lá da China em 17 de maio, Putin disse que a Ucrânia pode usar as negociações na Suíça para obter o apoio de um grupo mais amplo de países à exigência de Zelensky por uma retirada total da Rússia. Para Putin, isso seria uma condição imposta e não uma negociação de paz séria. Veja o que Putin disse na ocasião. Estamos prontos para a discussão, nunca recusamos. O Kremlin, que diz que não comenta o progresso do que chama de sua operação militar especial na Ucrânia, afirmou que a Rússia está aberta a negociações baseadas nas novas realidades no terreno.
Um porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos disse que qualquer iniciativa de paz deve respeitar a integridade territorial da Ucrânia, dentro de suas fronteiras reconhecidas internacionalmente, e descreveu a Rússia como o único obstáculo para a paz na Ucrânia. Veja o que disse o porta-voz. O Kremlin ainda não demonstrou qualquer interesse significativo em encerrar sua guerra. Pelo contrário, Kiev faz pouco caso do que chama de suposta disposição da Rússia para negociar e afirma que isso não passa de uma tentativa de transferir a culpa pela guerra. O governo ucraniano afirma que Putin, cuja equipe negou repetidamente que estava planejando uma guerra antes de invadir a Ucrânia em 2022, não pode ser confiável para honrar qualquer acordo. Além da escassez de munição, após atrasos na aprovação do pacote pelos Estados Unidos, a Ucrânia admitiu que está enfrentando dificuldades para recrutar tropas suficientes e, no mês passado, reduziu a idade para homens que podem ser convocados de 27 para 25 anos. Putin, segundo todas as fontes, insiste que qualquer acordo deve reconhecer os ganhos territoriais alcançados no campo de batalha. No entanto, ele estaria disposto a congelar o conflito nas linhas atuais de frente. Veja o que uma das fontes disse. Putin dirá que vencemos, que a OTAN nos atacou e mantivemos nossa soberania, que temos um corredor terrestre para a Crimeia, o que é verdade. Congelar o conflito nas linhas atuais deixaria a Rússia em posse de grande parte de 4 regiões ucranianas que Putin formalmente incorporou à Rússia em setembro de 2022, embora sem controle total sobre elas. Esse arranjo ficaria aquém dos objetivos que Moscou estabeleceu na época, quando declarou que as 4 regiões da Ucrânia, Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson, agora pertenciam à Rússia em sua totalidade. Peskov afirmou que não pode haver questionamento sobre a devolução das 4 regiões, que agora fazem parte permanente da Rússia, de acordo com a sua própria Constituição. Então, amigos e amigas, o que acham dessas negociações na Suíça? Será que elas podem realmente trazer uma solução para o conflito? Será que serão capazes de criar uma pressão forte o suficiente para impor uma solução a Putin? Bom, eu tenho a minha opinião, mas prefiro ouvir a de vocês. Bom, continuando a nossa conversa sobre a guerra na Ucrânia, vamos agora falar sobre a estratégia russa para avançar ainda mais no território ucraniano. Em fevereiro, 3 fontes russas informaram que os Estados Unidos rejeitaram uma sugestão anterior de Putin para um cessar-fogo que congelaria o conflito. Sem um cessar-fogo, Putin quer tomar o máximo de território possível para aumentar a pressão sobre a Ucrânia, aproveitando oportunidades inesperadas para conquistar mais. Atualmente, as forças russas controlam cerca de 18% da Ucrânia e, nesse mês, avançaram na região nordeste Kharkiv. Putin está contando com a grande população da Rússia em comparação com a Ucrânia para manter uma superioridade da mão de obra, mesmo sem uma mobilização, apoiado por pacotes salariais bem generosos para aqueles que se alistam, conforme falamos no vídeo de ontem. Segundo uma fonte, Putin acredita que o Ocidente não fornecerá armas suficientes, o que minará o moral da Ucrânia. Logo, ele pretende conquistar territórios lentamente até que Zelensky faça uma oferta para parar. Líderes dos Estados Unidos e da Europa afirmaram que apoiarão a Ucrânia até que sua segurança e soberania estejam garantidas, com países da OTAN e aliados tentando acelerar a entrega de armas. O Departamento de Estado dos Estados Unidos comentou o seguinte: a Rússia poderia acabar com a guerra a qualquer momento retirando as suas forças da Ucrânia, em vez de continuar lançando ataques brutais contra cidades, portos e pessoas da Ucrânia todos os dias. Bom, todas as 5 fontes disseram que Putin afirmou aos seus conselheiros que não tem intenções sobre o território da OTAN, refletindo seus comentários públicos. 2 fontes mencionaram preocupações russas sobre o crescente perigo de escalada com o Ocidente, incluindo uma escalada nuclear. O Departamento de Estado dos Estados Unidos afirmou que não ajustou sua postura nuclear, nem viu qualquer sinal de que a Rússia estivesse se preparando para usar arma nuclear. Continuamos monitorando o ambiente estratégico e permanecemos prontos. Enquanto isso, na Ucrânia, hoje, sexta-feira, Zelensky visitou a cidade de Kharkiv, no nordeste do país, que, como sabemos, enfrenta ataques aéreos intensificados enquanto as forças russas avançam na região. O líder ucraniano se encontrou com líderes militares na cidade e visitou o local de uma grande gráfica destruída em um ataque de míssil russo que matou pelo menos 7 pessoas, sobre a qual nós falamos no vídeo de ontem. No X, antigo Twitter, Zelensky postou o seguinte: hoje estou em Kharkiv. Também recebi atualizações sobre as operações de defesa, particularmente na área de Volchansk, bem como a recuperação da infraestrutura de energia danificada.
Como temos acompanhado, as forças russas lançaram um ataque transfronteiriço em 10 de maio e passaram a avançar em direção à cidade fronteiriça de Vovchansk em uma linha de ataque e empurrando em direção à vila de Lipsk na outra. Oleksandr Syrsky, principal comandante da Ucrânia, afirmou ontem, quinta-feira, que as forças russas estavam envolvidas em combate de rua em Vovchansk e que haviam assumido uma postura defensiva perto de Lipsk. A justificativa dada por Moscou é de que quer criar uma zona tampão na região. Isso em resposta ao bombardeio de regiões fronteiriças russas como Belgorod por Kiev. Na prática, o ataque abriu uma nova frente na guerra, que Kiev interpreta como um esforço para desviar suas tropas mais numerosas do leste, onde os combates mais ferozes estão ocorrendo. Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, que fica a cerca de 30 quilômetros da fronteira com a Rússia e suas redondezas, enfrentam ataques diários de mísseis, drones e bombas guiadas, isso há meses. Bom, gente, já falando bastante sobre a Ucrânia hoje. Vamos mudar nosso foco agora para o leste asiático, onde a China realizou simulações de ataques com mísseis contra Taiwan pelo segundo dia consecutivo de exercícios militares. Esses exercícios, que envolveram unidades da Força Aérea, Força de Foguetes, Marinha, Exército e Guarda Costeira chinesa, foram anunciados de repente na manhã de quinta-feira. Mapas mostravam 5 áreas-alvo aproximadas no mar ao redor da ilha principal de Taiwan e outras áreas visando as ilhas offshore de Taiwan próximas ao continente chinês. O Ministério da Defesa da China afirmou que os exercícios de sexta-feira estavam testando a capacidade militar e também ocupar pontos-chave, alinhando-se com o objetivo final de Pequim de anexar Taiwan. Embora Pequim enfatize ao longo do tempo a unificação natural e pacífica, o líder chinês Xi Jinping não descartou o uso da força para tomar a ilha. Segundo a inteligência ocidental, Xin teria dito ao Exército de Libertação Popular que esteja preparado para uma invasão até 2027. Na sexta-feira, a emissora estatal chinesa relatou que jatos carregados com munição real e formações de bombardeios realizaram simulações de ataques contra alvos taiwaneses. A CCTV mencionou o lançamento de mísseis e uma animação destacava as cidades de Taipei, Hualien, Taitung e Kaohsiung como alvos. A propaganda do PLA mencionou seus mísseis balísticos Dongfeng, mas sem sugestão específica de que seriam usados nos exercícios. Um oficial de segurança de Taiwan informou à imprensa que os aviões também realizaram simulações de bombardeio de navios estrangeiros no canal de baixo, que fica entre Taiwan e as Filipinas. Não ficou claro quais navios foram alvos, mas em caso de ataque chinês a Taiwan, haveria pressão para que militares estrangeiros, incluindo os dos Estados Unidos e do Japão, se envolvessem. A Guarda Costeira da China afirmou ter realizado exercício de aplicação da lei na costa leste de Taiwan e pelo menos 3 embarcações da Guarda Costeira foram vistas em rastreadores de navios online, patrulhando o sudeste de Taiwan. Um oficial de Taiwan também disse que a Guarda Costeira realizou umas inspeções simuladas de barcos civis no leste e cerca de 24 aviões de guerra se aproximaram de Taiwan, mas nenhum entrou na zona contígua de 24 milhas náuticas da ilha. Gente, a situação está tensa. Na quinta-feira, Taiwan detectou 35 navios da Marinha e Guarda Costeira do PLA e 49 aviões de guerra, dos quais 35 cruzaram a linha mediana, a fronteira de fato entre China e Taiwan. Em resposta, Taiwan lançou jatos, mobilizou navios de marinha para monitorar o PLA e moveu sistemas de mísseis antinavio para áreas costeiras. Hoje, sexta-feira, seu Ministério da Defesa divulgou imagens que disseram mostrar sua força aérea rastreando um bombardeio chinês H-6 e um caça J-16. O ministro das Relações Exteriores de Taiwan, Lin Xin-lung, afirmou que Taiwan não faria concessões devido aos exercícios, porque isso diz respeito ao desenvolvimento da democracia em Taiwan. Na quinta-feira, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, disse o seguinte: as forças da independência de Taiwan terão suas cabeças quebradas e o sangue fluindo após colidirem contra a grande tendência da China de alcançar a unificação completa. Um editorial da mídia estatal oficial da China na sexta-feira disse que os exercícios eram legítimos, oportunos e totalmente necessários, pois atos de independência de Taiwan de qualquer forma não poderiam ser tolerados. Ele afirmou que as contramedidas da China eram inevitáveis após a séria provocação do discurso de posse de Lai. Bom, gente, um conflito sobre Taiwan seria realmente catastrófico e provavelmente envolveria outros países na região e países também de fora da região. Em resposta aos exercícios, representantes do Japão, Estados Unidos, Coreia do Sul e Austrália pediram calma.
O Departamento de Estado dos Estados Unidos disse à Agência Central de Notícias de Taiwan que estava monitorando de perto a situação, enquanto a ministra das Relações Exteriores da Austrália, Penny Wong, alertou que o risco de um acidente e uma potencial escalada está crescendo. A União Europeia disse ter um interesse direto na preservação do status quo no Estreito de Taiwan e se opôs a quaisquer ações unilaterais que mudem o status quo pela força ou coerção. Um porta-voz do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que a organização estava acompanhando os desenvolvimentos no Estreito de Taiwan e pediu que as partes relevantes se abstenham de atos que possam escalar as tensões na região. Bom, gente, para concluir nosso episódio de hoje, vamos fazer uma junção entre os dois principais assuntos que falamos hoje, a China e a Ucrânia. E para isso, vamos falar sobre a mais recente iniciativa diplomática envolvendo Brasil e China. E adivinha qual seria esse tema que foi tratado pelos dois países? Isso você acertou, a Ucrânia. Ontem, quinta-feira, Brasil e China assinaram uma declaração conjunta pedindo negociações de paz no conflito entre Rússia e Ucrânia. Esse documento foi assinado por Celso Amorim, assessor especial da Presidência para Assuntos Externos, e pelo ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi. A declaração afirma que o Brasil e China acreditam que a negociação é a única solução viável para a crise da Ucrânia. Os dois países apoiam uma conferência internacional de paz, realizada no momento adequado, reconhecida tanto pela Rússia quanto pela Ucrânia, com a participação igual de todas as partes e uma discussão justa de todos os planos de paz. Não cheguei a comentar, mas tanto o Brasil quanto a China foram convidados para participar de encontros de paz, incluindo o que acontecerá na Suíça no próximo mês, e que não contará com a presença da Rússia. No documento sino-brasileiro também foi pedido que todas as partes relevantes observem 3 princípios para a desescalada da situação: nenhuma expansão do campo de batalha, nenhuma escalada dos combates e nenhuma provocação por qualquer parte. Eles também afirmaram que o uso de armas de destruição em massa, especialmente armas nucleares ou químicas e biológicas, devem ser rejeitados, acrescentando no documento que todo esforço possível deve ser feito para prevenir a proliferação, assim como uma crise nuclear. Bom, gente, apesar do caráter quase protocolar do documento e da linguagem diplomática, acredito que o seu teor tem algo de eloquente e contribui para esvaziar o encontro da Suíça. O que eu percebo é que Zelensky deixou as portas abertas tanto para o Brasil quanto para a China. E isso pode, de alguma forma, construir algum tipo de ponte em uma negociação futura. Afinal, não podemos esquecer que estamos falando de Celso Amorim. E para quem não sabe, esse cara tem história na diplomacia como poucos no mundo. Vocês devem lembrar do acordo nuclear iraniano que ele, em parceria com a Turquia, conseguiu fechar com o Irã depois que os principais estados ocidentais falharam. Claro que depois de tudo assinado, adivinhe quem disse que não concordava com o acordo? Os Estados Unidos. Pois é, falei tudo isso só para a gente saber que o tal do Amorim, apesar de já estar um pouco, vamos dizer, experiente, tem talento para negociar. Bom, gente, não sei se vocês perceberam, mas nós começamos e terminamos o vídeo falando sobre esperança de paz. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.